Oi, gente, bom dia. Hoje é o nosso quinto dia do Somente Jesus e eu quero compartilhar com os irmãos uma coisa que Deus tem colocado no meu coração, vir dividir com vocês esses estudos, esses devocionais, estão sendo muito importantes para mim como pessoa, como cristã, de poder estar dividindo a palavra de Deus com vocês. Como eu já disse há vídeos antes, a gente está muito distante, não estamos congregando em igreja nenhuma aqui, e por conta disso, né, por não estar em comunhão com outras pessoas, vamos dizer assim, a gente fica muito limitado, né, em pensamentos, em atitudes. E esses estudos têm me feito refletir bastante acerca de quem somos em Cristo Jesus, né? Acerca de como podemos trabalhar para o reino, vamos dizer assim, né? Dessa forma. Então, esses dias, né? Que esse plano de Somente Jesus são de 9 dias, nós já estamos no quinto dia, tem me feito refletir bastante. E compartilhar essas mensagens com vocês está sendo de grande importância. Eu acredito que não só para mim, mas para vocês também aí. Então vamos lá. Somente Jesus. O significado da realização é encontrar felicidade, satisfação ou sensação de conclusão. Para nós, como cristãos, é um pouco diferente, né? Se nós, seguidores de Cristo, tivermos encontrado o nosso propósito dado por Deus em nossas vidas, já seriam cumpridas. Sem Jesus, nossas vidas não têm valor algum, sem impacto e sem realização. Nas 3 passagens que vamos ver hoje, Jesus se compara a 3 imagens que podemos nos relacionar. A primeira, em João 6, ele diz que é o pão da vida. Que se fôssemos até ele, não teríamos mais nem fome nem sede. Com esse exemplo do pão, Jesus pede para que façamos a primeira necessidade nele. Nós temos o costume de a primeira refeição do dia ser, aí no Brasil, é o café da manhã. Aqui em Portugal é o pequeno almoço que eles falam. Mas eles não têm o costume de comer pão aqui pela manhã. E eu acho isso muito estranho ainda, porque o nosso costume no Brasil é realmente do pão, né? Café, quem gosta de café com leite, mas aqui eles não têm esse costume. E eu comecei a pensar isso, né? Nossa, Deus fala que Ele é o pão da vida. E que a gente tem que, né? A primeira necessidade, o que quer dizer com essa primeira necessidade? Quando amanhecemos num dia, que nossos pensamentos sejam voltados primeiramente para Ele, para que Ele supra o dia inteiro as nossas necessidades. Eu, Aline, estudando, comecei a observar isso. Vamos voltar. Que façamos a primeira necessidade nele. Assim como não podemos ficar sem comer, Jesus é vital para a nossa existência. Ao aceitar Ele como nosso Senhor e Salvador, recebemos o dom da vida. Apesar da eternidade ser o nosso destino final, precisamos de Jesus todos os dias para termos ajudas no nosso cotidiano. Será que estamos priorizando esse momento com Jesus ou ele é o nosso plano B? É tipo assim, depois eu oro, depois eu falo com Jesus. Gente, eu eu não sei se vocês sabem, né, da minha história em particular, mas eu vim para o Evangelho, eu vim para Cristo há mais de 10 anos atrás.
E não era um Cristo palpável, não era um Deus verdadeiro, né? Vamos dizer assim, era uma igreja evangélica, mas era um Deus muito distante para mim, sabe? Tanto que eu tive, depois que eu me batizei, depois que eu fui para Cristo, eu tive algumas recaídas, vamos dizer assim, né? E eu posso dizer sem sombra de dúvidas, tá? Sem estar errando aqui, que eu só conheci o verdadeiro Deus depois que eu conheci os nossos pastores. O pastor Robson, a pastora Márcia. Eu só conheci o verdadeiro Cristo depois que eu conheci eles, porque eles me mostraram um Deus que eu não conhecia, um Deus que é palpável, um Deus que me ouve, um Deus que está ali comigo, um Deus que ainda realiza milagres. E eu comecei a entender exatamente isso. E depois que eu conheci os pastores, já tive meus momentos de me afastar de Deus. Como assim, Aline, me afastar de Deus? A gente se mudou muito. E isso fazia com que a gente estar em comunhão com os outros irmãos era complicado. Por mais que os pastores sempre tiveram ao nosso lado, até mesmo aqui, quando a gente está do outro lado do oceano, eles são presentes, sim, mas é difícil. É difícil ter uma constância. E eu entendi que eu preciso dessa constância. Eu preciso desse momento diário com Deus para que Ele me fortaleça o dia inteiro. Então, eu preciso dessa constância. E eu comecei a entender que Ele não pode ser meu plano B, que Ele tem que ser a minha prioridade. Quando eu acordo de manhã, eu faço café da manhã, boto o Rodrigo para trabalhar, volto para a cama para dormir, claro, porque ele sai muito cedo. E quando eu acordo novamente, vamos dizer assim, a primeira coisa que eu faço, eu pego o meu celular e vou fazer um devocional. Boto fone de ouvido, porque a Sofia ainda está dormindo, boto fone de ouvido e faço meu devocional, faço minha conversa com Deus diária. Devocional não é mais nada que isso, é uma conversa com Deus. É você colocar os seus anseios, é você colocar os seus medos, colocar os seus sonhos, colocar os seus projetos ao pé de quem pode te ajudar. E eu tenho feito isso, tem me ajudado bastante, mesmo estando distante, né, dos nossos pastores. Isso tem me ajudado bastante, espero que ajude vocês também. Vamos voltar. Em João 10, versículo 10, Jesus diz que o inimigo veio para matar, roubar e destruir, mas ele veio para nos dar vida em abundância. Ele usa o exemplo da ovelha que se compara, e Jesus se compara ao portal das ovelhas. E o do bom pastor. Nós somos as ovelhas. Elas precisam de uma das outras no rebanho para ter segurança, alimentação e nutrição. Jesus está dizendo que para um quadro de abundância, precisamos estar centrado em uma comunidade cristã. Foi exatamente o que eu disse. Faz falta realmente essa comunhão com os irmãos, porque um ajuda o outro, um ora pelo outro, enfim. A gente precisa realmente estar em comunhão com outros irmãos. Mas que isso não seja eu estou errada de não estar congregando, estou errada de não estar em comunhão. Não. A comunhão primordial que você tem que ter é com Deus, é com Jesus. E isso tem que ser diariamente. A abundância está ligada à generosidade. Em 2 Coríntios 9, Paulo fala de semear abundantemente para colher abundantemente. Isso está associado ao contexto de comunidade uns para com os outros. Como estamos abençoando um com os outros. Como você tem abençoado seu irmão pouco, você vai ser abençoado pouco. Se não temos a oportunidade de partilhar o que temos um com os outros, irmãos, estamos só olhando para o nosso interior. Ou seja, aqui Jesus fala que a gente
essa partilha tem que ser em abundância. Eu não posso ter, né, 2 túnicas e não dividir uma com o irmão. É mais ou menos isso que Jesus está a dizer aqui. Em João 15, no versículo 4, Jesus se compara a uma videira. E isso daqui eu acho super interessante. A videira, como qualquer outra planta, ela precisa ser podada. Tem vários galhos, várias ramificações, mas esses galhos, para dar frutos, eles precisam ser podados, para que com essa poda ele venha mais forte, a vir dar frutos mais bonitos, enfim. E Jesus aqui quer dizer que, por mais que já estamos dando frutos, que a gente precisa ao longo da vida dessa poda, igual uma videira, igual uma planta normal. Quem tem o seu jardim em casa ou quem tem mesmo uma plantação, de tempos em tempos ele precisa dar uma cortada, ele precisa dar uma poda para que esses frutos venham com mais força. E foi exatamente isso que Jesus disse, que ao longo da nossa vida com Cristo, nós precisamos ser podados, precisamos passar por certas coisas na nossa vida. Para quê? Para que amadurecemos, para que consigamos enfrentar com Cristo os desafios do dia a dia, né? E é exatamente isso. Se a gente não tiver, como eu disse um pouco mais atrás, se não tivermos essa constância diária com Deus, não teremos essa poda. Porque se a palavra de Deus ela não te confrontar, você está no evangelho errado, ou está sendo pregado errado para você. Porque a palavra do Senhor precisa te confrontar. Para quê? Para que aconteça essa poda, para que aconteça vamos dizer, né, se é que existe essa palavra, corrigimento. A gente precisa ser corrigido. E nada melhor do que ser corrigido por quem nos ama, por quem nos criou, por quem tem nos abençoado, por quem tem nos guardado. Porque esse mundo está caótico, esse mundo está virado do avesso. As coisas erradas virarão certas e as certas virarão erradas. Então, se a gente não tiver uma comunhão com Jesus para que Ele nos coloque nos eixos, está errado. E outra, se a palavra de Deus nos deixasse super leves, ai, nossa, a vida é um morango, cara, não ia ter correção, porque a gente precisa ser corrigido. O ser humano, ele já é falho. E como corrigir as falhas? Tendo exemplos, como é que a gente corrige um erro? Olha, eu errei, tá, você me desculpa e bola pra frente, não vou errar novamente. E é assim que Jesus faz com a gente. Então, hoje, eu deixo essa mensagem para vocês de quê? De correção, de olharmos para Jesus, de entendermos que precisamos dessa comunhão diária com Jesus, de que precisamos sim ser corrigidos todos os dias. Gente, eu não sou perfeita. Tem vezes que eu tomo atitudes precipitadas e que eu falo, caramba, cara, Jesus me perdoa, porque eu agi pela carne, pelo impulso, enfim, pelas minhas forças. E não é assim. Nós somos filhos de Deus. Temos um Pai que nos direciona. Temos o Espírito Santo que nos direciona. Então, vamos tentar errar menos. Você não tem que ser melhor do que ninguém. Você tem que ser melhor do que você foi ontem. E isso só com a correção de Deus. Porque Ele nos ama. Ele quer o melhor para todos nós. Então, deixo essa reflexão para vocês hoje. Espero continuar levando essas mensagens, edificando não só vocês, mas a mim também.
e que possamos enfrentar esse mundo juntos, que estamos aqui orando por vocês, por todos nós. E hoje eu quero encerrar com uma oração de agradecimento. Então, Senhor, obrigado, Pai, pela vida dos nossos pastores, pela incansável luta que eles têm diariamente em nos colocar nos trilhos, porque somos complicados demais, somos difíceis, eu falo por mim mesmo. Mas eu quero, Senhor, pedir por cada irmão que ouvir essa mensagem, para que eles possam se alicerçar no Senhor. O mundo, como eu disse, está caótico, mas o Senhor nos dá direção, nos dá discernimento e nos dá sabedoria para enfrentarmos este mundo, Senhor. Obrigado pela oportunidade, Senhor, de estar levando a Tua palavra a qualquer pessoa que precise, Pai. A quem precisa ouvir essa mensagem. Eu lhe agradeço, Pai, por me destravar, porque há tanto tempo eu ansiava em estar levando a mensagem do Evangelho para as pessoas e me sentia travada. E agora eu tenho a oportunidade de dividir os meus estudos, os seus ensinamentos com outras pessoas. Pai, muito obrigado, Senhor. Eu glorifico muito a vida dos nossos pastores e agradeço a Deus pela oportunidade de me colocar diante deles. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por essa mensagem de hoje. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito e que o Senhor ainda há de fazer em nossas vidas, Pai. É o que eu lhe peço e lhe agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Fiquem na paz e até amanhã.